Eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, já se fez essa pergunta. Será que eu não estou exagerando na preocupação? Será que é coisa da minha cabeça? Bom, eu espero que você aproveite as dicas que a gente vai discutir aqui no Vida e Saúde hoje para que você seja um pai, uma mãe saudável, com preocupações saudáveis com relação aos seus filhos. Mas antes de entrar no assunto de doenças infecciosas, eu quero trazer uma frase aqui de Aristóteles que disse o seguinte: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Olha aí, essa frase é bem legal, esse pensamento é muito interessante, porque se você, como eu, já deu uma de falar e depois, queria ter a chance de voltar, aquelas palavras de volta para ninguém ouvir, a gente realmente precisa aprender um pouquinho mais com os sábios, com os grandes homens, a pensar em tudo o que a gente quer falar, em tudo que a gente quer deixar registrado, tá? E isso vale para as redes sociais também. Cuidado para você não se expressar de maneira exagerada e depois ter que sair aí por aí se desculpando de alguma coisa que não estava bem, daquele jeito que você gostaria de ter expresso. Combinado? Bom, preocupação com os nossos filhos, a gente ama, a gente cuida, mas eu quero saber o seguinte: quando é que a gente precisa realmente intervir na interação dos nossos filhos com o ambiente, com a sociabilização, para que eles não fiquem doentes? Tudo bem, doutor Edwin? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Obrigado. Essa preocupação dos pais, ela é pertinente? Eu acredito que, Teru, é uma das preocupações mais frequentes que os pais nos falam. Meu filho vai para a escola, e agora? Meu filho está indo para passar férias, vai entrar no avião, vai na igreja, ele é muito pequeno, leva ele para a igreja ou não, para a escolinha sabatina ou não? Eu acho que todo mundo tem essas dúvidas, né? E a gente precisa, de alguma forma, quem sabe, deixar claro através do que a gente vai falar agora, né? Muito bem. E olha, as doenças estão em todos os lugares. E a Rafa, como investigadora, foi atrás de respostas em um ambiente que a maioria das nossas crianças ou frequenta ou vai ter que frequentar. Hoje estou em uma missão especial, por isso que eu tô falando até baixinho, sabe por quê? Eu vim até uma creche para descobrir o porquê as crianças ficam doentes e passam para os coleguinhas. Você tá comigo nessa investigação? Então vamos lá! E quem vai me ajudar nessa missão é a professora Stephanie. Professora, é comum criança, então, ficar doente e passar essas doenças para os coleguinhas na creche, na escolinha? Sim, isso é bem comum. Aqui na nossa escola nós temos o exemplo da virose, da conjuntivite, do piolho. Então, a gente já sabe que isso realmente acontece. Agora, por que será que isso passa de uma criança para outra? Na verdade é porque eles são pequenos ainda, né? E eles gostam dessa questão do contato, de abraçar, de brincar junto com um amigo. Então aí acaba pegando. E para que isso não aconteça, a escola toma algumas precauções. Primeiro delas, lavar a mão da criançada sempre, passar álcool em gel, separar garrafinhas para cada criança, entre outras atitudes. Mas essa tarefa de cuidar da saúde dos filhos e evitar que passe para o coleguinha também é uma função dos pais. Sim, na verdade o papel principal é dos pais, né, que vem lá de casa, levar ao médico, pegar uma receita, né, dar o remédio certo para a criança e evitar de trazer para a escola para não ter muito esse contato, porque eles são pequenos ainda, então eles não conseguem identificar que eles estão doentes, que pode passar para o amigo, né? Gostei de ver, Rafa, você de investigadora. Vamos ter que contratar mais essa investigadora aí em outros assuntos aqui do Vida e Saúde. Doutor, a professora Lince mencionou algumas das mais comuns, talvez as 3 ou mais doenças mais comuns que as crianças
adquirem e também passam nas escolas. A professora ela é uma pediatra praticamente, né? Você vê que ela conhece muito bem, porque é algo muito frequente, né? Na escola, alguém falta porque está doente. As doenças mais comuns transmitidas na escola, Teru, são as doenças intestinais, então alguém que está com algum processo, uma infecção intestinal, uma doença respiratória ou alguma doença de pele ou cabelo, como eu disse, o piolho, alguma doença de pele também. E qual é o maior vilão, o maior transmissor de doenças? Está aqui na minha frente, são as nossas mãos. O cuidado que a gente tem que ter com a higiene, ele é fundamental nesses ambientes onde a gente tem muitas crianças. Certo. Por exemplo, às vezes a gente está tão preocupado, mas a gente esquece de fazer o simples. Você viu o que ela falou ali? Vai ao banheiro, faz a higienização, tem esse cuidado antes de se alimentar, ter esse cuidado da higienização das mãos. E a gente sabe que hoje, interessante como o Brasil mudou nos últimos 5 anos. Antigamente você não via, por exemplo, álcool gel nos lugares. Sim. Né? Que falava álcool gel, algo de passar no caminhão. Álcool gel hoje está em todos os lugares. Era um utensílio de hospital, assim, uma substância, né, só de hospital. Só de hospital. Hoje você vê o álcool gel nas escolas, nos aeroportos, banheiros públicos, lanchonete. Por quê? Porque a via de transmissão dessas doenças, e a gente vê aqui que a gente está com algumas bactérias, alguns vírus aqui nessa mesa, né? Estão circulando, e eles estão se visivelmente. mexendo um pouquinho aqui, você já percebeu. Aqui nós temos, né? Então, nós podemos chamar aqui nossos vírus, né? Que são os vírus das doenças, principalmente das doenças respiratórias, intestinais, e algumas bactérias que podem também ser transmitidas pelas vias respiratórias, intestinais e também pela pele. Mas como eu estava falando, a mão, ela precisa ser higienizada. Às vezes a gente fica preocupado em lavar as mãos, né? O mais importante, se você não tiver sujeira aparente na sua mão, é álcool gel. Tá. É álcool gel sempre. Você sabe que os ambientes onde existe mais bactérias e vírus, fizeram vários estudos, eles mostraram que são 2, são hospitais e são aviões, só para você ter uma ideia. Tem muita bactéria e vírus ali e a gente entra nesses lugares e as pessoas esquecem do álcool gel. O álcool gel tem que andar dentro do seu bolso, dentro da malinha da mamãe, do cuidador. Por mais que a pessoa fale assim, mas eu não vou comer, eu vou ficar lá só um pouquinho, eu não sei para que região, para que lugar, para que compromisso você vai, mas precisa estar precavido. Agora, quando a sujeira é aparente, digamos que a criançada foi para a caixa de areia, brincou bastante, e aí a criança que está acostumada já com álcool gel, já aconteceu isso lá em casa, mãe, só passar um alquinho resolve. Sujeira aparente é aí água parece e que a gente lambuza. É água e sabão. É água e sabão, água corrente, não precisa inventar, tem que ser o detergente, não. É água e sabão e água corrente para lavar. Tá. A gente sabe que dentro da escola... Mas álcool em gel dá conta de vírus, dá conta de bactérias, doutor? Sim. Dentro do hospital a gente faz vários estudos. O que é melhor, água e sabão ou álcool gel quando não existe sujeira aparente? Okay. O álcool gel é melhor. Ele tira a sujeira e... Só para você ter uma ideia, dentro dos hospitais, quando a gente faz as pesquisas, só 40% a 50% das pessoas usam álcool gel. Então, assim, esse é uma preocupação que tem que existir sempre dentro da nossa casa, como a professora falou muito bem, os pais orientando os seus filhos, o cuidado da higienização, mas também dos ambientes onde a gente está. Por quê? Por que esse ambiente aqui que as crianças frequentam, eu não vou nem dizer só escola, a gente vai, por exemplo, comer uma pizza à noite e aí a criançada quer ficar no parquinho, na recreação infantil daquela lanchonete. Por que aqui é tão propício para espalhar, né, esses vírus e bactérias? Então, assim, a transmissão ela se dá pelas mãos, pelas gotículas, então, de saliva ou espirro. E essas são regiões que as pessoas colocam as mãos, né? As crianças colocam as mãos, escorregam, pegam ali, ficam na gangorra. E tudo que é bactéria, vírus, vai ficando nesse lugar. Então, a higienização... A gente esquece da contaminação cruzada, né? Da contaminação cruzada. Quando eu falo em infecção, a gente tem que pensar em 3 coisas. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do ambiente onde eu estou, que é fundamental. Às vezes a gente vai numa brinquedoteca e a gente não sabe a última vez que aquilo foi higienizado, por exemplo. A higienização é muito importante. E o terceiro, que são políticas institucionais. Isso do álcool gel, das regras no lugar, isso é muito importante. Onde quer que a gente ande com os nossos filhos, com os nossos pacientes, quem sabe quem está ouvindo em casa, fala, peraí, então não posso encostar em mais nada? Não.
É importante você fazer a sua parte. E além de a gente fazer a nossa parte, por exemplo, as vacinas é uma parte da nossa defesa. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero mandar meu filho para a escola, preciso fazer a minha parte. Então é vaciná-lo. A gente fala que até os 2 anos as vacinas estão praticamente todas completas, né? Então você tem vacinas para vírus, vacinas para bactérias, são proteções, são defesas que a gente tem. Então eu preciso fazer isso. Proteger o meu filho. O ambiente da escola, eu preciso chegar na escola e falar, peraí, tem janela nessa sala? Circulação do ar. Tem circulação do ar. Tem muita criança nessa sala, né? Às vezes a gente coloca crianças dentro de uma sala ali com 20, 30 crianças dentro de uma sala sem nenhuma janela, nenhum ar corrente. Isso é muito preocupante. E tem pai também que acha que a responsabilidade é só da instituição. Eu queria saber o seguinte, quando uma criança, por exemplo, é encontrada numa instituição pública que tem uma doença muito contagiosa, normalmente a escola acaba até fechando para, de repente, fazer uma higienização mais completa. Eu queria saber até onde é parte dos pais e até onde é parte da instituição, responsabilidade. É assim, Teru, se eu estou com meu filho que está doente, eu sei que ele está com uma doença respiratória, uma doença intestinal, doença de pele, eu como uma pessoa sensata, eu não vou, meu filho não pode ir para a escola desse jeito. Infelizmente, a nossa parte a gente não está fazendo. Ah, mas o que eu vou fazer com ele? A gente precisa ter uma opção de deixar nosso filho que não seja a escola, porque eu mandar o meu filho com uma doença infecciosa vai transmitir para todas as crianças, numa sala de 20, 30 crianças. Então, essa é a primeira parte. A instituição, ela tem que fazer assim, na hora que identificar alguma doença, tem que se avisar todas as mães. Existem vacinas, por exemplo, de bloqueio. Vou te dar um exemplo do sarampo. Uma criança com sarampo confirmada precisa vacinar todas as crianças da escola. Existem alguns vírus, para você ter uma ideia, que ficam no ambiente, mesmo que as crianças vão embora, elas ficam alojadas em todos os lugares. Então, precisa fazer uma higienização diferente, um terminal diferente nesse lugar. Então, são preocupações que a instituição precisa ter, mas eu preciso fazer a minha parte também. Tá. Uma outra coisa bastante comum também com crianças bem pequenas é o compartilhar de objetos que acabam indo para a boca. Então, se uma criança passa muito tempo na escola ou na creche, talvez essa instituição precisa cuidar muito com chupetas, por exemplo, com o uso de mamadeiras, com o uso de brinquedos que a criança acaba experimentando o tempo inteiro. E talvez você que é mãe fique aí angustiada, mas por isso é importante você, de repente, visitar a escola e trocar uma conversa bacana com quem administra ali, né, doutor? Sim, claro. Acho que a tua professora, cada um tem o seu copo, mamadeira, seu brinquedo, a higienização. Só para você ter uma ideia, nos hospitais existiam brinquedos assim, como nós estamos vendo aqui. E se retirou dos hospitais hoje. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar retirou. Hoje, praticamente, você não encontra mais brinquedos em hospitais. Por quê? Porque eles viram que a criança ia para lá para passar numa consulta e acabava pegando uma infecção. Então, assim, cada criança ter a sua mamadeira, o seu copo, o seu brinquedo, isso é muito importante. Mas tem como a gente evitar isso, o contato com as outras crianças? É a grande pergunta. Os pais querem saber, eu quero proteger meu filho. Como é que a gente faz? Primeiro, a nossa parte. Faça as vacinas, oriente, higienização, proteja o seu filho. Eu digo sempre para minhas pacientes, para as minhas mães, meus pacientes, a criança, quando vai muito cedo para a escola, ela está muito indefesa ainda. Ela não tem as defesas que ela precisa ter. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Precisa estar falando com alguém, será que eu levo para a escola, deixo em casa com alguém? Os primeiros 2 anos, o ideal é que a criança fique em casa, que ela tenha esse cuidado mais com pessoas, tenha uma rotina do que antes de ir para a escola. Quando ela vai para a escola, se a gente pensar com 2 anos, ela já está naquela fase de desfraude. A gente sabe que as infecções de transmissão fecal-oral são muito pelas mãos, contato com as fezes. Então, você tem essa melhora também dessa prevenção. E, claro, sempre na dúvida, se você está com deve levar ao pediatra. Peraí, será que ele está com alguma doença? Tal? Será que eu devo levar à escola? Será que melhor? O seu pediatra, acredito que seja a melhor pessoa para te informar, para que você possa evitar essas doenças. Outro dia eu estava vendo um negócio interessante na TV, dizendo uma pergunta, né? Onde será que tem mais micróbios, mais bactérias? Numa tampa de privado, de vaso sanitário ou na maçaneta? E aí, surpreendentemente, a maçaneta ganhou. Às vezes a gente não pensa, né, nessa coisa de lavar a mão o tempo inteiro e de se proteger. De repente, pega o papel e na hora de abrir a maçaneta, em vez de jogar o papel, use o papel para abrir, para evitar, né? Tem que ter essa consciência mais assim,
mais ligado o tempo inteiro. Isso é fundamental. Quantas maçanetas a gente pegou antes de chegar aqui, né? Quantas pessoas a gente deu a mão. Diferente, sim. É claro que a gente não pode criar os nossos filhos numa atmosfera que não vai ter contato com as outras crianças. Mas é fundamental ter esses cuidados mínimos, que são a higienização, a nossa proteção e ter esse cuidado com o ambiente. Agora, você tocou num ponto interessante, que é o seguinte, alguns pais, nessa tentativa de proteger os seus filhos, acabam isolando as crianças. E até determinada idade, que a gente já até tratou num programa aqui, né, que começa muito cedo a formação psicológica, a formação da sociabilidade, até uma idade bastante avançada, as crianças acabam não tendo contatos e nem sabendo, assim, se desenvolver socialmente. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desses dois extremos, né? Ou deixa tudo, vai em todos os lugares, ou tá na bolha. Não, acho que assim, não dá para nosso filho não ter contato com outras crianças. É importante ter. Isso acaba fortalecendo também o sistema as defesas, fortalece as defesas. Eu acredito que o contato ele precisa ter, mas eu preciso ter um ambiente adequado para esse contato. Ele precisa estar preparado para esse contato. Com meu filho doente, eu não posso mandar ele para a escola. Se eu percebo que é um ambiente que não está adequado para ele, eu não posso mandar ele para a escola. Se eu não estou fazendo a minha parte de proteger, fazer as vacinas em dia, carteira de vacinação toda ok, também tem que ter esse cuidado. Mas o contato com as outras crianças é fundamental. Muita da nossa imunidade, quando a gente olha os pacientes que têm menos risco de pegar as doenças, são os pacientes que mais foram expostos às outras doenças, né? Hoje a gente está com uma preocupação aí do sarampo, falando sempre do sarampo, mas a gente percebeu que os menores de 30 anos são os que estão mais susceptíveis, porque eles não passaram pelo contato de uma doença que era erradicada no nosso país, que voltou a ter alguns casos agora também. Então, acho que esse papel de entrar em contato, mas preparado, faz suas vacinas, cuida do ambiente e aí pode ter contato. Isso faz parte também da imunidade. Doutor, então eu queria dicas práticas. Como é que a mãe, como é que você, pai, que fica em casa também cuidando dos filhos, como é que a gente pode cuidar do ambiente em que eles vivem, especialmente dentro de casa? Na questão da limpeza, eu quero dicas práticas. A gente não usa álcool em gel, por exemplo, para limpeza de casa, não com tanta frequência, mas a gente usa o famoso cloro, né, ou água sanitária. É eficaz? Então, quando a gente fala em limpeza e retirar, são coisas simples. Lembra que eu falei da água com sabão para você? É o que funciona, por exemplo, para você lavar uma mão que tem sujidade aparente. Os brinquedos também, é simples. Água, pano, retirar. Detergente. Não há necessidade de detergente, não há necessidade de substâncias químicas. O que você precisa fazer é fazer a sua parte da higienização e limpar com água, pano, tirar o pó, das substâncias, mas o mais importante é limpar a sua mão com o álcool gel. Acho que isso aqui tem que ficar o recado para todo mundo aqui. Se a gente está na dúvida, álcool gel na mão e leva o álcool gel com você. Às vezes a mãe me pergunta, o que eu devo levar para uma viagem? Né? Dá uma receita de um remédio, uma receita. Eu coloco lá, álcool gel e álcool gel. Isso é fundamental. As pessoas elas acham que isso não é tão importante. É muito importante. Tem gente que está de máscara, você vê às vezes em aeroportos, de máscara, nas ruas, e esquece que o maior vilão nosso são as nossas mãos. Se a gente não higienizar as nossas mãos, então assim, dona de casa, mãe, cuidadora, cuide da saúde do seu filho, do ambiente, sempre limpo. É o simples, água, pano, tire a sujidade aparente e álcool gel sempre. Porque aí a gente consegue evitar todas essas bactérias que sempre estão no nosso meio e com certeza a gente vai ter mais saúde. Gente, ele falando assim, dá até vontade de passar álcool em gel. Vou passar aqui agora, na hora, olha. Porque a gente acaba no... Eu lavo a mão toda hora por causa da cozinha aqui, doutor. Porém, a gente... Tem uma estratégia, né, do álcool gel, você sabia? Não, vamos ver a estratégia dele. Você tem que passar aqui, depois você passa aqui, faz isso aqui, esse movimento. Isso ele fez só em uma mão, gente. Então, assim, álcool gel é fundamental. Você tem que passar, lambuza, né? Então não adianta fazer economia, não. Não adianta economizar. Faz isso aqui para tirar sempre a sujidade das unhas, depois você desce e vem para aqui, para o punho. E ele evapora rapidinho, então essa é uma das vantagens, né? É perfeito. Para uma criança, para a gente ajudar a ter mais saúde, é perfeito. Só não pode passar no cabelo, tá? Nem no rosto, por favor. No rosto vai arder bastante. Com certeza. Doutor, gostei muito dessas explicações e...
Doenças respiratórias a gente acabou nem falando muito, mas vacina, a gente fez um programa só sobre isso. Vacinas são fundamentais, especialmente aquelas vacinas de campanha que a gente fala, mas minha carteira de vacinação já está em dia. A campanha traz um reforço, porque gripe, por exemplo, o vírus não é o mesmo hoje e amanhã. Vai mudando. Então, se a gente não protege todos os anos, nosso exército, nossas defesas estão ficando mais fracas. Então, assim, vacina, doenças respiratórias, tem vacina da gripe, tem vacina para as pneumonias, isso o sistema público todo oferece às nossas crianças. Certo. E as doenças respiratórias também, as doenças virais, todos os tipos de vacinas também. Então, a gente está todo esse arsenal de proteção, a gente tem. Volto a dizer, fazendo a nossa parte, protegendo o nosso filho com as vacinas, cuidando do ambiente adequadamente, higienizando as mãos, com certeza a gente vai ter mais saúde. Doutor, uma outra medida sanitária muito legal para a gente ficar longe desses bichinhos aqui são os descartáveis, toalhas descartáveis, lenços descartáveis, que eram também agentes de contaminação muito poderosos, né? Sim, o quanto você puder menos utilizar um utensílio, com certeza você vai ter mais proteção. Então, lenço descartável, toalha descartável no banheiro seria ideal. Ideal, sempre. Quanto mais descartável, mais você está protegido. Tá. A gente quer ficar longe desses bichinhos tão engraçadinhos aqui, bonitinhos. Gostei aqui da representação, mas fazem mal para as nossas crianças. A gente precisa tomar cuidado. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde hoje. E a gente ficou muito claro, tem que ter limpeza e higienização das mãos o tempo inteiro. A última informação, você tem uma média de quantas vezes a gente deveria lavar as mãos por dia? Ou talvez no ambiente hospitalar você saiba disso, mas... Então, dentro do ambiente hospitalar, trazendo para a nossa rotina, por exemplo, existem os 5 momentos. Você sempre tem que higienizar as mãos antes do procedimento. Então, assim, eu vou comer, né? Higienizo as mãos. Depois que eu comi, higienizo as mãos também. Entrei num ambiente onde eu tenho chance de ter uma contaminação, então esse ambiente tem muita chance de contaminação, né? Então, vou higienizar as mãos, é importante, porque eu vou entrar nesse ambiente. Na hora que eu saio desse ambiente, também, se eu recebo algum tipo de secreção, por exemplo, uma criança espirra ou perto de você, então é importante você higienizar as mãos também. Então, sempre quando tiver um ambiente de risco ou tiver contato com algo, vou comer, vou ao banheiro, precisa fazer a higienização das mãos. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez aqui. Olha só, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, o Dr. César vem com claramente, falando um pouquinho sobre a importância da gente dedicar tempo com os nossos filhos para que eles tenham saúde física e também social. E ainda no programa de hoje, a Rafa Rocha, chefe vegana, vem aqui ensinar pra gente uma deliciosa salada quente de macarrão. É tudo aqui no Vida e Saúde, não sai não, a gente já volta.